Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre a parábola que se encontra no capítulo 18 do livro de Mateus. A partir do verso 23 a gente vai estar lendo. É a parábola do credor incompassivo. Fala assim, eu vou ler a partir do verso 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um servo que lhe devia 10.000 talentos. Então aqui, eu vou parar um pouquinho, eu vou destrinchando para vocês. Tem um rei e tem um servo. Isso é Jesus que está contando essa parábola. E esse servo está devendo 10.000 talentos para esse rei, está devendo muito dinheiro para o rei. Vamos continuar, verso 25. E não tendo o servo com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Esse servo, ele não tinha dinheiro para pagar o rei. Então o rei falou, bom, eu vou vender você, vou vender seus filhos, a sua esposa e tudo que você tiver para pagar esta dívida. Vamos continuar no verso 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a sua dívida. A gente vai parar por aqui hoje. Depois eu pretendo fazer uma parte 2, ou talvez eu faça aqui mesmo, vamos ver como que vai o vídeo. Mas vamos parar no verso 27 por enquanto. Então a gente viu que o servo estava devendo o rei, ele não tinha como pagar o rei. O rei falou, bom, eu vou vender você, seus filhos, sua esposa e todos os seus bens para que fique paga essa dívida. O servo rogou ao rei que tivesse misericórdia dele, que tivesse paciência, que fosse generoso para com ele, que ele ia fazer de tudo para pagar aquela dívida para o rei. Mas não foi necessário. Por quê? Porque o rei foi movido de íntima compaixão pelo seu servo e perdoou-lhe a sua dívida. O rei anulou, cancelou por completo a dívida desse servo. Com essa parábola, eu compreendi um pouquinho melhor o sacrifício que Cristo fez por nós seres humanos. Deus, em sua infinita compaixão e misericórdia por nós seres humanos, quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden e se afastaram de Deus, a consequência para o pecado deles, conforme Deus havia falado, seria a morte eterna. E nós, a partir do momento que nós, seres humanos, pecamos, a partir do pecado ali de Adão e Eva, a gente passou a ser devedor para com Deus. Mas não tem nada, não havia nada que Adão e Eva pudessem fazer, e não há nada que nós hoje possamos fazer para justificar. Aliás, não há nada que nós, na nossa humanidade, possamos fazer para justificar e para arrumar a situação do pecado perante Deus. É uma dívida impagável. Nada justificava Eva e Adão terem pecado ali no jardim do Éden. E então, o rei, Deus, aqui nessa parábola, ele propôs de vender o servo, a esposa dele, os filhos e tudo que eles tinham para pagar essa dívida. E do mesmo jeito, era para nós sermos vendidos e entregues a Satanás. Era para nós sermos entregues à morte eterna. Era para nós perdermos a nossa vida por completo. Ia ser uma morte eterna, uma morte onde não há uma ressurreição depois da morte. Mas Deus, em sua íntima compaixão por nós, Deus, em sua infinita misericórdia por nós, Ele arrumou um sacrifício perfeito. Ele arrumou Cristo para pagar essa dívida por nós. Cristo pôde pagar a nossa dívida para Deus. E por conta da vida perfeita que Cristo viveu aqui na Terra, e por conta do sacrifício perfeito dele, a morte dele na cruz, nós não temos mais uma dívida para com Deus, a partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo como o nosso Salvador. E a gente sabe que o sacrifício de Cristo foi perfeito, foi aceito por Deus como pagamento da nossa dívida por conta dele ter ressuscitado após a sua morte. Cristo venceu a consequência do nosso pecado. A consequência do nosso pecado é a morte. Mas como Cristo viveu aqui nessa terra, entre os seres humanos pecadores, nesse mundo contaminado pelo pecado, e conseguiu viver uma vida imaculada, uma vida perfeita,
o sacrifício dele foi perfeito e completo e foi aceito por Deus como um pagamento dos nossos erros, como um pagamento da nossa dívida. É importante que a gente reconheça como nós estamos errados perante Deus, como Adão e Eva e todos os seres humanos pecaram diante de Deus, mas que há uma solução em Cristo. Basta a gente aceitar que Cristo pague essa dívida por nós, e Ele já pagou na cruz. Nós só precisamos aceitar esse sacrifício que Ele fez por nós. E assim, nós não seremos mais devedores perante Deus. Nós estamos justificados pela fé. Nós somos justificados perante Deus através da nossa fé no sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Não há nada que você possa fazer, não há obra, não há lei que você possa seguir para justificar o seu pecado perante Deus. Claro que a gente sabe que a Bíblia fala também sobre as obras andarem em conjunto com a nossa fé. O que a Bíblia quer dizer com a fé sem obras é morta, ela está dizendo praticamente que uma fé genuína gera boas obras. Quando a gente aceita a morte e a ressurreição de Cristo na cruz por nós, quando a gente entende verdadeiramente o sacrifício que Cristo fez para pagar essa dívida por nós, uma consequência natural de aceitar o Evangelho é viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus e as Escrituras. A Bíblia fala, no livro de Mateus, eu tô com a minha Bíblia aqui no meu colo, no capítulo 7, a partir do verso 15, vamos ler. Fala assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quando a gente aceita verdadeiramente e compreende de forma sincera o sacrifício de Cristo e aceita isso para a nossa vida, nós vamos ser a boa árvore. A gente que professa o nome de Cristo de forma genuína, vamos produzir bons frutos. Mas não é que por nosso mérito, por nosso esforço e seguindo regras e leis que a gente obtém a salvação e a justificação dos nossos pecados. Quem fez isso foi Cristo na cruz por nós. Não havia nada que Adão e Eva e não há nada que nós possamos fazer para justificar o nosso pecado, a não ser aceitar o sacrifício que Cristo fez por nós. E por consequência, a gente vai começar a produzir bons frutos. Deus, ele começa a operar uma transformação no nosso coração e na nossa vida. E a nossa vida começa a se alinhar em conformidade com a Escritura, com a vontade de Deus para nós. E então, as boas obras começam a se manifestar na nossa vida, mas não por esforço e por mérito próprio, mas porque a gente crê em Cristo e porque isso é uma consequência natural de uma fé genuína no sacrifício que Cristo fez por nós. É isso que eu queria falar hoje para você. Eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro o que significou a morte e a ressurreição de Cristo na cruz para você. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa um comentário para mim. Fala aí pra mim se você conseguiu compreender um pouquinho melhor o sacrifício que Cristo fez por você, por mim, por todos nós. E se inscreva no meu canal porque eu vou estar postando mais vídeos. Esse já é o segundo vídeo aqui no canal. E eu quero publicar a parte 2 também desse vídeo. Eu preciso produzir ele, mas existe mais uma lição. Na verdade, a Bíblia tem infinitas lições. Quando a gente acha que a gente aprendeu o máximo, extraiu o máximo possível de um capítulo, tem muito mais o que ser aprendido. Mas eu não li o capítulo inteiro de Mateus 18. Tem uma outra parte que diz respeito a esse servo que foi perdoado pelo rei. E diz respeito ao relacionamento desse servo com o seu próximo. Eu acho bem interessante que a primeira parte da parábola diz respeito ao relacionamento de Deus conosco. E a segunda parte da parábola vai falar a respeito do relacionamento do servo que foi perdoado, que teve a dívida perdoada, com relação às pessoas ao redor, com relação ao próximo. Então, se inscreve aí no canal para você poder assistir a parte 2, que é muito importante também a lição que Cristo deixou ali pra gente. Beijinhos!